Olá, meu nome é Daniele, eu sou aluna do programa de pós-graduação em Química da Universidade Federal do Espírito Santo e hoje vou estar apresentando para vocês um artigo como parte de avaliação da disciplina de análise orgânica aplicada pelo professor Anderson Romão. O artigo cujo vou apresentar é intitulado Uso da espectroscopia Raman portátil no controle da qualidade de azeite de oliva extra virgem e óleos compostos adulterados. Esse artigo foi publicado por Barros e colaboradores na revista Food Vibrational Spectroscopy no ano de 2021, cujo volume é 116. Então, essa aqui é a carinha do artigo. Eu vou estar apresentando uma breve introdução teórica, falarei o objetivo do trabalho, descreverei materiais e métodos, apresentarei os resultados e discussões e finalizarei com uma breve conclusão. Antes de adentrar dentro do artigo, a gente precisa entender a diferença entre azeite de oliva extra virgem, óleos vegetais e blends. O azeite de oliva extra virgem, conhecidos como EVO, são extraídos de azeitona e obtidos apenas de processos físicos, ou seja, pela prensagem. E a legislação ela não permite mistura nesse material. E ele contém compostos antioxidantes que são muito benéficos para a saúde humana. Os óleos vegetais eles já são extraídos de plantas oleaginosas como milho, soja, girassol. O processo de fabricação desses óleos inclui o uso de solventes. Eles podem ser misturados, só que quando consumidos em excesso são maléficos para a saúde humana. Os blends são misturas de diferentes tipos de óleos. Então, eu posso misturar diferentes tipos de óleos vegetais, como girassol e milho, ou eu posso misturar um óleo vegetal com azeite de oliva extra virgem. Então, eu vou ter uma mistura de azeite de oliva extra virgem e um óleo de milho, por exemplo, desde que essas misturas atendam à legislação vigente. O azeite, ele representa 3% do consumo humano entre os óleos. E o seu valor econômico representa 15% do comércio mundial desses óleos. Então, e o Brasil consome cerca de 300 ml ano por pessoa. Então, ele tem uma procura muito grande no mercado, porque ele possui ótimas propriedades. E ele também tem um valor agregado, né? Até mesmo porque a sua obtenção é mais complexa. Então, para algumas indústrias entendem que adulterar, fazer misturas no azeite extra virgem vai aumentar o volume do material. Isso, na hora de comercializar, acaba rendendo um pouco mais de lucro e acaba se tornando uma vantagem econômica. Então, algumas indústrias enxergam a adulteração como uma vantagem. Entretanto, eu destaco que isso é crime, é ilegal e isso não pode acontecer. E como eles fazem essa adulteração? Às vezes eles misturam o azeite de oliva extra virgem com óleo de soja, milho e girassol. Às vezes eles misturam com azeite refinado, vendido no mercado e é vendido no mercado como azeite extra virgem. Às vezes eles pegam mistura de óleo de bagaço de oliva e vendem no mercado como extra virgem. Às vezes eles misturam azeite lampante, que não é consumível, que não é comestível, com óleos refinados de outras origens, como soja, avelã, e também vendem no mercado como azeite de oliva. E às vezes eles também misturam minerais. E isso é um grande problema. Por quê? Porque é difícil identificar a adulteração. Existe uma análise técnica sensorial que é feita para avaliar esses óleos, esses azeites extra virgens. Só que não existe uma referência, não existem padrões para identificação de azeites de oliva extra virgens adulterados. Então, às vezes, isso acaba se tornando difícil de ser identificado pela análise sensorial. Já técnicas analíticas químicas são interessantes, mas às vezes são muito caras, né? Exigem equipamentos muito sofisticados. E, por vezes, acaba não sendo procurada, não sendo disseminada vastamente para ser aplicada para essa identificação. Baseada nisso, os autores tiveram a ideia e desenvolveram o objetivo da pesquisa, que é avaliar a adulteração desses azeites extra virgens pelo óleo de soja de diferentes marcas comerciais brasileiras, utilizando a espectroscopia Raman portátil, associada à combinação de métodos quimiométricos. A espectroscopia Raman portátil é uma técnica consideravelmente barata, de fácil manuseio, de fácil compreensão, e que, se comprovado que de fato ela consegue avaliar essa adulteração, se torna muito interessante.
para a indústria e para o consumidor também. Então, para isso, ele utilizou esse equipamento aqui, que é o Miracal DS 1.0.49. Esse equipamento, ele tem uma resolução espectral de 10 centímetros -1, que é interessante. O número de onda varia de 400 a 2.300 centímetros -1. Ele utilizou para leitura um frasco de silicato de boro com capacidade de 2 ml. Todos os espectros obtidos, eles foram analisados no software MATLAB para fazer as análises quimiométricas. Então, o que ele fez? Ele pegou 12 amostras, sendo 8 amostras de azeite extra virgem e 8 amostras de óleos compostos. E ele renomeou eles de A a L, que são aqui, ó. E criou uma tabela com as informações que eram fornecidas nos rótulos. Então, por exemplo, o azeite A extra virgem, ele não tem nada de óleo de soja e 100% extra virgem. E essas são as informações que estão no rótulo. Agora, se você pegava o azeite K, que não era um azeite extra virgem, ele tinha 70% de óleo de soja e 30% de outros óleos vegetais. Além dessas amostras aqui, ele também pegou 4 amostras de óleo de vegetal, girassol, soja, milho e canola e também fez algumas análises para quesito de comparação, que a gente vai ver mais à frente. Para as análises de espectroscopias Raman, todas elas foram feitas em triplicatas. Então, eles tinham 12 amostras de azeite, né, que eu mostrei lá, extra virgem e blends, 4 amostras de óleo, que somam 16 amostras no total. Ele fez tudo isso em triplicata, então ele obteve 36 espectros no final. Baseado nesses espectros, ele elaborou, e além disso, né, desses espectros, ele também elaborou uma curva analítica de misturas binárias, contendo óleo de soja. Essas curvas analíticas, ela foi feita baseada na concentração variando de 0 a 100 em peso de óleo de soja. Então, por exemplo, em 0 aqui, ele pegou não usou o azeite extra virgem e colocou 4 gramas do óleo de soja. Aqui, na porcentagem de 50, ele já pegou 2 gramas de azeite extra virgem e 2 gramas de óleo de soja, e assim sucessivamente, para montar essa curva analítica. E o espectro de cada concentração binária dessa curva foi obtido também em triplicata para a construção dos modelos quimiométricos mais à frente. Para a quimiometria, primeiro ele fez um pré-tratamento de dado, ou seja, ele removeu os picos e os fundos e ajustou a linha de base. Esse pré-tratamento é importante para que os dados fiquem mais claros e mais fáceis de ser analisados. Ele utilizou a técnica de análise de componentes principal, conhecida como PCA. O PCA é uma ferramenta para compreensão de dados pela correlação entre as variáveis e reconhecimento de padrões entre as amostras. E é muito interessante utilizar essa técnica nesse caso, já que o espectro Raman fornece cerca de 1.900 variáveis. Então, por meio de vetores que são gerados, né, pela PCA, é possível analisar se existem padrões entre os azeites de oliva extra virgem e os óleos compostos comerciais. Então, é uma técnica que eles entenderam que seria interessante de utilizar. Outras técnicas quimiométricas que eles utilizaram foi o mínimo quadrado parcial, PLS, e o método de seleção variável, PLS por intervalo, conhecido como IPLS. O PLS ele foi desenvolvido e utilizado para relacionar o conjunto de dados obtidos por meio de um modelo de regressão linear, né, sendo esse modelo desenvolvido que eu vou apresentar mais para frente. E o método de seleção variável PLS por intervalo, conhecido como IPLS, ele vai selecionar um conjunto de variáveis específica e vai fornecer uma melhor previsão sobre o modelo contendo todas as informações espectrais. Então, o algoritmo ele vai fazer, desenvolvido pelo IPLS, ele vai fazer uma busca sequencial em um número otimizado de intervalos, de modo a buscar a melhor combinação de variáveis possíveis para se ter o melhor resultado possível. Ou seja, para cada intervalinho, ele calcula esse modelinho de PLS e consegue, então, apresentar resultados bem interessantes. Para avaliar também a precisão do modelo de quantificação, a métrica da raiz quadrada do erro médio foi calculado tanto para o conjunto de calibração quanto para o conjunto de previsão. Também se calculou a linearidade do modelo, baseado no coeficiente de determinação para calibração e predição.
E outras características de desempenhos, como o limite de detecção e o limite de quantificação, também foram calculados. Também foi feito um modelo univariado, ou seja, um método de quantificação univariada foi utilizado para facilitar a quantificação de óleo de soja presente nas amostras de azeite extra virgem por meio das intensidades de das bandas dos espectros obtidos lá pelo Raman. Calculou também o limite de detecção e o limite de quantificação com base nos parâmetros da curva analítica que eu apresentei anteriormente, e foi feito um teste estatístico, considerando a hipótese nula como as médias são estatisticamente iguais e a hipótese não nula como a diferença entre as médias em questão. Todos esses dados obtidos pelo teste estatístico foi avaliado pelo teste T-Student no intervalo de confiança de 95%. Como resultado, o que a gente obteve? Ele obteve o espectro na faixa de 400 a 2.300, só que a faixa interessante para o modelo quimiométrico, ele definiu como a faixa de 1.000 a 1.800 centímetros a menos 1, que foi onde a gente teve as maiores diferenças. Então, aqui a gente pode observar, ó, que nesse caso aqui, ele utilizou ele fez uma comparação dos 4 óleos vegetais, né, óleo de soja, óleo de milho, óleo de girassol e óleo de canola, e com o azeite extra virgem. E aí a gente vê diferenças no espectro. A gente observa aqui, ó, já na banda de 1.266, que há uma maior intensidade desse pico aqui para o azeite extra virgem, né? E a gente também percebe 1.266 e 1.301. Então já há uma diferença, já tem uma diferença aqui. Em 1.266, esse pico aqui é responsável pela deformação angular desse composto aqui, no plano cis. Já em 1.301, tem uma movimentação de torção da ligação entre carbono e hidrogênio. Também é possível identificar um pico aqui, ó, que é comum em todos os óleos, 1655, só que eles têm uma intensidade maior para os óleos vegetais em relação ao azeite extra virgem. Esse pico aqui é responsável pela ligação dupla entre dois carbonos, né? E também tem um outro pico aqui em 1441, que também é comum em todos eles, e nesse caso apresenta maior intensidade no óleo extra virgem, que é responsável pela deformação do grupo de um carbono desse grupo aqui. Em 1266 e 1656, a gente percebe que tem maior concentração de níveis de insaturação presente nos óleos em comparação com as amostras, né, de azeite extra virgem, como eu acabei de comentar. E em 1081 vai corresponder a ligação simples entre dois carbonos, aqui, né, no início, 1081 aqui, que também a gente percebe uma diferença para o azeite extra virgem. Em 1748 também a gente tem um pico que representa as ligações de carbonila e do ácido carboxílico. Então, aqui a gente percebe que ele fez uma análise da diferença entre os óleos vegetais e o azeite extra virgem. Aqui ele pegou e fez a análise dos azeites extra virgens mais dos blends, né? Então, a gente tem que do A até o I são considerados azeites extra virgens, e do I até o L são misturas. E aí se assemelha muito, se a gente observar principalmente essa parte aqui, ó, tem diferença e se assemelha naquele caso ao azeite extra virgem, né? A gente percebe nesse caso aqui. Então, as diferenças das intensidades da banda, como eu falei, são encontradas na banda de 1266 e nessa banda aqui, de 1655. E a gente percebe que as amostras de I até a L se assemelham às amostras de óleo vegetal, né, que a gente tem apresentado aqui. E aí, pegando todos esses dados obtidos, a gente foi feita a análise de PCA. Usou o PC1 e PC2, onde houve 95% de variância, e a gente percebe que há um agrupamento aqui, né, entre os óleos, o azeite extra virgem, ele agrupa
As misturas também ficam mais próximas aqui, agrupadas, e mais próximas dos óleos vegetais, porque apresentam maior concentração desse material. Então, a gente percebe que os óleos compostos comerciais aumentam, conforme aumenta o teor de óleo de soja, observa-se maior concentração de ácido linoleico, o que é intensificado pela banda 1650 e 1670. Então, o que culminou nessa separação aqui, estão apresentados aqui no gráfico de loading, onde você vê os picos que mais corroboraram para essa separação. A banda 1668 já refere-se ao alongamento de C dupla C trans, e elas foram as que mais corroboraram nas proporções dos óleos vegetais aqui, quando comparado com o azeite extra virgem. Então, corroboraram também para que houvesse essa separação. Então, a gente percebe que o PCA funciona e a gente consegue identificar essas diferenças entre os materiais analisados. O PLS também foi aplicado. Primeiro, ele fez uma razão das bandas que mais influenciaram, né, que é 1655 e 1441, em função da concentração do óleo de soja. E aí ele percebeu que a amostra contendo 90% de óleo de soja, ela ficou um pouco fora do modelo, então ele não utilizou essa amostra no modelo. E aí ele fez o modelo univariado, que apresentaram um valor de R de calibração de predição acima de 0,9, que é interessante. Entretanto, o modelo de PLS apresentou uma excelente linearidade, né, contendo o R quadrado de calibração de 0,99 e de predição também. E aí, 3 bandas características dos azeites se destacaram como os maiores valores de coeficiente de regressão, sendo elas 1266, 1441 e 1662. Então, entendeu-se que o método de PLC seria o melhor para se separar e se identificar se houve ou não adulteração. Então, ele foi utilizado para poder analisar as amostras. E o que percebeu-se? Que a amostra A, C, E e F apresentaram, que deveriam ser de azeite extra virgem, apresentaram uma porcentagem de óleo, ou seja, elas eram adulteradas. E a amostra I, K e L, que eram amostras de blends, né, de azeites extra virgens e outros óleos, apresentaram uma quantidade maior do que o fornecedor disse que tinha de concentração de óleo de soja, então também estavam adulterados. Então, quais são as minhas conclusões? Que o uso da espectroscopia Raman, associada a técnicas quimiométricas, é capaz sim de identificar adulteração em amostras de azeite extra virgem pelo óleo de soja. O PCA demonstrou a dispersão de amostras de óleo composto e óleo vegetal com amostras de azeite de oliva extra virgem. O IPLS ele foi capaz de estimar efetivamente o teor de óleo de soja nas amostras com alto coeficiente de determinação. E entre os azeites de oliva extra virgem estudados, 4 apresentaram baixo grau de adulteração, mas estavam adulterados, e 3 das 4 misturas de óleos compostos comerciais analisados também apresentaram maior concentração de óleo de soja do que descrita no rótulo. Bom, eu agradeço pela apresentação e por terem assistido até aqui. Obrigada!